Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, o capítulo 7, eu gostaria de iniciar uma série de mensagens com vocês, intitulado Consagração, vivendo sob a glória de Deus. Pergunte para o irmão que está do seu lado aí, você é consagrado a Deus? Você é alguém consagrado ao Senhor? 2 Crônicas 7,14 é o texto mais emblemático, um dos textos mais emblemáticos da Bíblia para falar de consagração, e mais também para falar desse retorno a essa consagração daqueles que perderam isso da parte de Deus. O povo de Israel está ali consagrando o templo de Salomão. O povo de Israel nunca foi tão rico, tão grande, tão famoso, tão poderoso, em todas as áreas. O maior império que Israel já teve até aquele momento era aquele então. E o templo de Jerusalém estava sendo finalizado e agora eles estão cultuando a Deus por 7 dias, adorando ao Senhor e consagrando todo aquele templo ao Senhor. O templo é coberto de ouro por dentro e por fora. Só para você ter uma ideia da tremenda obra que foi feita ali. O templo todinho, ele é revestido de ouro por dentro e por fora. Por isso que Jesus, quando estava em Jerusalém, naquela semana que ele ia morrer, os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, vejam que pedras maravilhosas. Esse templo que Salomão vai construir, ele se torna um padrão para o outro templo que foi reedificado por Herodes, e segue um padrão muito semelhante a esse daqui. Em 2 Crônicas 7,14, Deus, o próprio Deus, está falando com Salomão em um sonho que ele está tendo na noite que termina essa festa. Deus está falando com Salomão, lá no capítulo 7, versículo 14, diz assim o texto sagrado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Esse texto de consagração tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque consagração significa dedicar, entregar, dar a vida, separar para Deus, entregar a Deus a sua vida ou algo que você quer entregar para Ele. Por isso que essa palavra também significa proibir, porque é para uso exclusivo de Deus, ok? É para uso exclusivo de Deus. Então a consagração tira a pessoa daquilo que é comum para colocar essa pessoa numa esfera de particularidade para com Deus. Outra ideia da consagração é que ela é voluntária. Veja o texto que você acabou de ler. Se, tem uma condicional aí, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Veja, Deus espera de mim, de você, essa consagração. Ele nos ama, Ele nos abençoa, Ele derrama a sua glória, a sua graça sobre mim e sobre você, todos os dias da nossa vida. E em resposta a essa graça derramada, Ele espera uma atitude voluntária da minha parte e da sua parte, entregar as nossas vidas, em consagrar as nossas vidas a Ele. Por isso que o texto começa: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se. Por isso a pergunta: você é alguém consagrado? É alguém consagrado ao Senhor? E essa ideia da consagração também significa que eu perdi o poder da minha vida.
Lembra quando Ana está consagrando Samuel ao Senhor? Naquela oração que ela faz desesperada. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu entregarei a Ti por todos os dias da sua vida. Veja, é uma entrega onde você perde o poder sobre aquilo. A criança não é mais de Ana, o filho não é mais dela, pertence ao Senhor. Consagração é quando você perde o controle da sua vida para Deus, onde agora a vontade de Deus é feita e não a nossa. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, como nos céus, faz na nossa vida, faz na terra. O cristão consagrado pode possuir dinheiro sem ser possuído pelo dinheiro. Pode trabalhar sem transformar a profissão na sua própria identidade. Pode desfrutar da criação sem transformar a criação num ídolo. Pode ter influência sem viver para obter a aprovação. Pode ter prazer sem tornar-se um escravo do prazer ou fazer dos prazeres um Deus na sua vida. Consagração é quando Deus governa até aquilo que é bom e legítimo em nossas vidas. Deus governa. Quando entregamos a nossa vida a Deus, Deus governa. Isso, meus irmãos, só o povo de Deus vai viver. Só o povo de Deus. Vejam como é que começa o texto. Se o meu povo, o povo é meu, mas mesmo sendo meu, Deus espera do seu povo uma entrega voluntária, uma entrega que seja definitiva, irrevogável. Quando nós nos entregamos a Deus é para sempre. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, vós sois dele em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus. Não é algo que você faz por uma semana, não é uma festa de uma semana. Não é simplesmente, uma semana aqui eu consagro a minha vida a Deus, porque é uma festa, estamos empolgados, nosso coração está feliz, e tudo, então nós nos entregamos a Deus, depois a gente vive de outra maneira. Não, a entrega a Deus, a consagração a Deus, ela é irrevogável, ela é definitiva, mas essa consagração também deve ser diária, porque cada momento da sua vida vai testar a sua consagração a Deus. As lutas vão testar a sua consagração. As bênçãos que Deus der para você irão testar a sua consagração. Quando Salomão cai, ele não cai porque está em luta, ele cai porque está em prosperidade. Então veja, esses extremos são momentos que nós devemos estar com o nosso coração muito atento a Deus, para que a gente não se desvie do nosso Senhor, para que não percamos essa consagração ao nosso Deus. E quando você repara, todo ser humano está consagrado a alguma coisa. A consagração não é apenas do cristão. O cristão é consagrado a Deus, mas todo ser humano consagra a sua vida a alguma coisa. Uns consagram a sua vida ao trabalho, outros à diversão. Uns consagram a vida ao dinheiro, outros aos prazeres. Uns consagram a vida ao estudo, outros ao lazer. Uns consagram a vida a Deus, outros consagram a vida a si mesmo. Quando Deus não é aquele a quem nos consagramos e pertencemos, criamos ídolos nas nossas vidas. A pergunta não é se você está consagrado, mas é a que você está consagrado, ou a quem você está consagrado. Você está consagrado àquilo que você ama. Você está consagrado àquilo que tem o seu coração. Aquilo que tem o seu coração, você está consagrado àquilo. Se uma pessoa, se uma coisa, aquilo que tem o seu coração, tem você. Tem você. Você se entrega àquilo de todo o coração. E toda consagração a Deus exige algo importante: arrependimento. Eu preciso voltar
essa é a palavra arrependimento, é voltar toda a minha vida para Deus. Isso é arrependimento. Então, toda consagração a Deus precisa haver um arrependimento, um retorno integral, total da nossa vida a Deus. Consagração significa perguntar o que ainda estou protegendo do senhorio de Cristo, que eu ainda estou tirando do alcance de Deus. Não que Deus não tenha alcance, mas que nós não queremos entregar para Ele. Que pecado estou justificando? Que desejo tem mais autoridade sobre mim do que a palavra de Deus? Que desejo governa o meu coração e que está acima das Escrituras Sagradas? O que preciso mortificar, mas simplesmente estou administrando. Eu tenho que largar isso, eu tenho que abandonar isso aqui. Mas no lugar de fazer isso, eu continuo administrando essas coisas, quando deveria abandonar. Você só pode ir pelo caminho certo, se primeiro deixar o caminho errado. Ninguém pode entrar no caminho certo, sem primeiro deixar o caminho errado. E quais são os elementos da consagração? Eles estão lá no texto. Há uma festa, a paixão, entusiasmo. Eles estão 7 dias num frevo santo diante de Deus, numa festa santa diante de Deus. Eles estão entusiasmados, a dança, a alegria, a vibração. Eles estão com todo o coração deles, estão plena e amplamente envolvidos nessa festa de consagração a Deus. Há tanta alegria, há tanta empolgação, há voluntariedade, há trabalho para que essa festa aconteça, danças, entusiasmo, entrega. Isso, irmão, é um elemento da consagração. Quando você perde isso por Deus, acabou a sua consagração. Está aí um dos pontos que identificam que você perdeu a consagração a Deus, é que você perdeu essa alegria de Deus. Deus não é mais a alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há um transbordar de alegria. Quando você perde isso, você perdeu a consagração a Deus. Outro elemento é a oração. Uma oração de entrega fervorosa, intensa, apaixonada, de todo o coração, cheia de confissão, quebrantamento. A oração de forma intensa é outro elemento de uma verdadeira consagração, mas também a adoração, a louvor, a reconhecimento da grandeza, majestade, onipotência de Deus, de quem Deus é, a louvores espontâneos diante de Deus. A gente consegue identificar alguém consagrado a Deus, muitas vezes no período de oração, de adoração, aquela entrega, o fechar dos olhos, lágrimas correndo, aquela oração que o coração está totalmente ali, totalmente entregue. Mas também nesse elemento de consagração existe aí o sacrifício. Você imagina um churrasco com 22 mil bois? É um negócio que não dá nem para a gente imaginar. Imagina um rebanho de 22 mil bois que estão sendo mortos em 7 dias e sendo feito um churrasco para o povo inteiro. E não apenas 22 mil bois, como diz o texto, mas ainda 120 mil ovelhas. Você imagina, gente? São milhares de pessoas trabalhando, fazendo comida durante 7 dias, o povo se alegrando diante de Deus. Irmão, se existe algo que determina, que identifica uma verdadeira consagração a Deus, é o desejo de servir o Senhor, é a generosidade, é a voluntariedade, é o coração pronto para servir, para trabalhar, para fazer, para ver acontecer, para a glória de Deus. E Deus ama quando o povo dele se consagra. Olha o versículo 1 do capítulo 7 do nosso texto, olha lá, versículo 1, até o versículo 3.
Quando Salomão acabou de orar, ele está consagrando o templo. Ele diz: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, quando esses elementos da consagração estão presentes, quando existe uma entrega verdadeira e genuína de coração, irrevogável, aquela entrega genuína a Deus de todo o coração, quando existem orações fervorosas, apaixonadas, quando existe aqui um povo que adora a Deus em espírito e em verdade, quando há um povo que busca a Deus de todo o coração, de forma alegre, intensa e viva, eu quero dizer para você, Deus tem prazer em derramar a sua glória sobre a sua vida, meu amado irmão. Deus tem prazer em encher você do Espírito Santo. É impossível alguém que está consagrado a Deus verdadeiramente e que não esteja cheio da glória de Deus. É impossível. Quando há um arrependimento, um retorno de coração a Deus, quando existe essa vida de oração, quando existe essa alegria na presença de Deus, quando existe adoração voluntária e genuína a esse Deus maravilhoso, essa entrega fervorosa, esse desejo, esse servir a Deus de coração, é impossível, quero te dizer que é impossível Deus não encher essa pessoa do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Aqui está, e essa é a ordem de Deus: enchei-vos do Espírito. Deus deseja nos encher, Deus deseja encher o coração de cada um dos seus filhos do Espírito Santo. Isso não é para alguns, isso não é para alguns seletos ou super espirituais, não, meu amado irmão, isso é para todo o que verdadeiramente consagrou e entregou a sua vida de coração a Deus, de coração a Deus. Eu duvido você me mostrar uma única pessoa na Bíblia, eu duvido você me demonstrar uma única pessoa que está vivendo os elementos dessa consagração e que não esteja cheio do Espírito Santo. Pode estar passando por lutas terríveis, pode estar passando por enfermidades duras de suportar, pode ter problemas familiares terríveis em sua vida, pode estar em aflições profundas e no fundo do vale, mas ele vai estar lá cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus, tomado pela presença, pelo poder do Espírito Santo. Deus deseja fazer isso, meu amado irmão, e Deus não enche a partir do Novo Testamento, da vinda do nosso Senhor Jesus, Deus não enche mais lugares, porque agora, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, nós somos santuário do Deus vivo. Deus não enche mais concreto, Deus enche seu povo, do seu interior fluirão rios de águas vivas, disse Jesus, e disse ele a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber todo aquele que nele cresce. Então não é algo para alguns seletos, todos devem, todos podem, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Esse é o resultado da consagração. O resultado da consagração é viver sob a glória de Deus. Um povo consagrado, uma igreja consagrada, um cristão consagrado vai viver cheinho da glória de Deus
transbordando da glória de Deus. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, esse texto maravilhoso, e todos nós, com o rosto desvendado, porque agora não colocamos mais um véu, não há nenhuma barreira que nos impede de chegar à glória de Deus, à presença de Deus, por causa do sangue de Jesus. Toda barreira foi quebrada, o pecado foi removido, não há nenhum impedimento para desfrutarmos da presença de Deus, ao contrário, Ele vem habitar em nós, eu e o Pai, viremos para Ele, faremos nele morada, e todos nós, não alguns de nós, não a maioria de nós, não um grupo seleto, não, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Esse texto aqui mostra que um dia a glória de Deus encheu aquele templo. Nós não. Nós não vivemos do passado. Olha, quando eu era novo convertido, no dia que Deus me salvou, no dia do meu batismo, fui tomado por uma glória. Nunca mais vi isso na minha vida, de jeito nenhum. Não é uma coisa que você olha para trás e fica lembrando, mas você é transformado de glória em glória. Todo dia tem uma glória de Deus para a sua vida. Todo dia, em cada situação, em cada circunstância, há uma glória de Deus para você. Há um poder de Deus, um derramar de Deus, uma visitação de Deus para a sua vida, meu amado irmão. Entende porque o diabo luta tanto contra a sua consagração? Entende porque o mundo, as trevas, o diabo, o pecado, a sua própria natureza pecaminosa luta tanto contra a sua consagração? Porque para cada dia da sua vida há uma glória de Deus para você, há uma glória na oração, há uma glória na leitura da palavra, há uma glória na adoração, uma glória para cada culto de domingo, para cada culto de terça-feira de oração, há uma glória para cada dia na vida do cristão. Nós vivemos de glória em glória, ainda que tomados pela glória e com os olhos cheios de lágrimas, em meio ao sofrimento, há uma glória para você. Há uma glória de Deus para o vale, há uma glória de Deus para a fornalha, há uma glória de Deus para a cova dos leões, há uma glória de Deus quando o barco está virando pela tempestade, há uma glória de Deus para cada momento. Há uma glória de Deus para você, meu irmão. Há uma glória de Deus para esta igreja. Há uma glória de Deus para esta igreja. Aonde está a sua consagração? Aonde está a glória de Deus na sua vida? Todos os dias. Oh, meu amado irmão, não perca essa glória de Deus para você. Deus tem uma glória para a sua vida todos os dias, e essa glória, diz o texto, somos transformados de glória em glória, e essa glória vai produzir um fruto maravilhoso, na imagem do Filho de Deus, na imagem de Cristo Jesus, pelo Espírito. O resultado dessa glória de Deus em nós é sermos semelhantes a Cristo Jesus. Isso é a glória de Deus, essa é a glória de Deus. Mas Deus alerta Salomão. Esse texto que nós lemos, Deus de noite vai a Salomão, olha o versículo 12, de noite, quando Salomão está dormindo, feliz, contente, daquele culto extraordinário, maravilhoso, de noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Versículo 13: se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre meu povo. Deus está aqui alertando Salomão, eu derramei a minha glória, eu abençoei vocês de uma maneira maravilhosa, e eu ouvi a oração de vocês. Que coisa maravilhosa é quando Deus ouve a nossa oração. Mas Deus está alertando Salomão: Salomão, cuidado,
Cuidado, porque vocês vão perder a consagração de vocês. E quando vocês perderem a consagração de vocês, eu vou ter que disciplinar vocês. Porque eu quero que vocês retornem à glória que vocês nunca deveriam ter perdido. Eu quero que vocês retornem à consagração que vocês nunca deveriam ter deixado. E veja que essa mão de Deus, veja que não é o diabo que está agindo. Veja que é Deus que está disciplinando a nação de Israel. Então, a disciplina na vida do cristão não é o diabo, não. É Deus. Deus disciplina. O pai disciplina o filho que ama e corrige a todo aquele que quer bem. Então, a disciplina, quando vem sobre nós, é para que nós voltemos a essa vida consagrada. Veja, o sofrimento na vida do cristão é para a santificação. Esse sofrimento é para nos voltar para Deus. Esse sofrimento não é simplesmente um sofrimento pelo sofrimento ou um ataque do diabo, não. É porque Deus quer nos quer mais junto a Ele. Deus quer mais da sua glória em nossas vidas. Deus quer mais o seu povo consagrado, unido a Ele. Versículo 17, olha o versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres segundo tudo que eu te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu reino, o teu trono e o teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. A consagração está justamente aí, em andar nos meus estatutos e nos meus juízos, em guardar, em fazer tudo o que te ordenei, e viver e andar como andou Davi teu pai. Ninguém pode ter consagração em desobediência à Bíblia. A consagração, o caminho da consagração é a palavra de Deus. A consagração, o caminho da glória, o caminho da glória, do enchimento do Espírito, ele passa pela palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, que vivemos consagrados. Pastor, como eu sei que perdi minha consagração? Quando você deixou a obediência das Escrituras. Aqui, quando você perdeu a palavra, quando você deixou a palavra, você perdeu a sua consagração. É a palavra de Deus, é esse caminho da glória, que você mantenha uma vida consagrada. A desobediência, a relativização da palavra de Deus. Não, eu obedeço o que eu quero. Quando eu quero, não, eu seleciono tal texto para mim. Não, esse texto aqui eu não gosto muito dele. Não, a Bíblia, toda ela, palavra a palavra, versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro, toda ela é palavra de Deus. E quando você abre essa Bíblia, Deus fala com você. Não é um homem falando com você, é Deus falando com você. Então Deus fala com você lá no seu quarto, no seu trabalho. Quando você abre a Bíblia, Deus vai falar com você, meu amado irmão. Mantenha a sua vida dentro desta palavra, em obediência a esta palavra, para que você mantenha a sua vida consagrada. O ser humano sempre gostou de grandes estruturas. As pirâmides do Egito têm 4.700 anos, quase 5.000 anos tem aquele trem. É aquele monumento daquilo, aquela coisa épica, extraordinária. Quando você vê as 7 maravilhas do mundo antigo, são construções extraordinárias, gigantescas. O ser humano sempre se agradou, sempre se deixou levar por grandes estruturas, mas Deus não. Estou muito feliz pela festa de 7 dias. Estou muito feliz. Está lindo o templo, está maravilhoso. Está demais, está até exagerado demais esse negócio. Tem ouro por dentro e por fora, cobrindo chão, parede e tudo. Calma aí, não precisava de tanto. Sempre aqui vocês fizeram desse jeito. Não era nem para fazer desse jeito. Salomão é que extrapolou na realidade aqui. Porque quando Deus quer morar no meio do povo, Ele não manda construir um palácio. Ele manda construir uma barraca. Lembra disso? Lá no deserto? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e o povo de Israel está andando em tendas no deserto, Deus diz, eu quero estar junto com o povo. Então faz uma barraca para mim. E é interessante que a barraca ela era coberta de pelos de animais, de peles de animais, e também de peles de animais marinhos, para não ser bonito. É para ser comum. Deus é simples, Ele é dono de tudo.
Ele é Senhor de tudo, Ele tem tudo. Deus não é rico. Ele tem tudo, tudo é dele, o sol é dele, a lua é dele, as estrelas, as galáxias, tudo é dele. Cada pessoa. O Salmo 25 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não pertence a Deus. Anjos, todos os anjos pertencem a Deus. Os demônios pertencem a Ele, tudo é dele. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Deus. Mas Ele falou, eu vou morar numa barraca. Deus não se impressiona com a gente. Deus não se impressiona com a nossa performance. Deus não se impressiona com quem nós somos, com o que nós temos, ou com o que nós conseguimos construir. O que Deus quer? Obediência. Consagração. É isso que Deus quer. Que você siga a minha palavra, que você ande na obediência, Salomão, dos meus estatutos. É isso que Deus deseja. É isso, de um coração contrito e humilhado, o Senhor não despreza. É isso que impressiona a Deus. Sabe o que impressiona Jesus? Não é o templo. Quando os discípulos estão no templo, você veja que pedras extraordinárias. Jesus não se impressiona com isso. Mas sabe com o que Jesus se impressiona? Com uma grande fé. Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. O que eu quero são apenas migalhas diante daquilo que tu podes fazer. Porque até os cachorrinhos comem das migalhas de pão que caem da mesa dos seus donos. Ele disse, mulher, grande é a sua fé. Olha, nem em Israel eu achei uma fé como essa. Quando aquele centurião veio e pediu, Senhor, cura o meu servo. Ele está terrivelmente doente, à porta da morte. Eu vou lá. Não, Senhor, não vai não, porque eu sou indigno. Que o Senhor entre na minha casa. Mas manda uma palavra e o meu servo vai ficar curado. O servo dele estava a mais de 30 quilômetros de distância. Mas manda com uma só palavra, o meu servo ficará curado. Porque eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo, se ele vem, ele vem. Ordena, Senhor. E meu servo ficará curado. E disse, meu Deus, nem em Israel eu achei uma fé como essa. É isso que impressiona a Jesus. É uma fé que crê no Filho de Deus. Temos essa fé? Temos essa consagração? Estamos tendo essa vida maravilhosa? Mas é interessante que Deus se antecipa. O povo vai perder a fé. Salomão, você vai perder essa consagração. O povo vai perder essa consagração. E o que você vai fazer quando você perder essa consagração? Pastor, eu estou ouvindo essa mensagem essa noite. Estou olhando a minha vida. Parece que eu não estou tão consagrado assim. Como é que eu faço? Deus diz para Salomão 4 atitudes que Salomão e o povo de Israel devem ter e que cada um de nós deve ter para voltarmos a essa consagração. E é o texto exatamente que nós lemos. Versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira atitude é humilhar-se. Mas é interessante que o Senhor diz, quando houver seca, a colheita for consumida pelo sol, quando o gado tiver com a peste, veja, eles já estão humilhados. E eu quero dizer para você que o sofrimento não humilha ninguém. Não torna ninguém humilde. Olha o texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Alguém pode até humilhar você e você fica mais arrogante ainda, que é geralmente o que acontece. Quando alguém humilha você, você fica mais revoltado, mais arrogante ainda. Mas aqui não é que alguém vai humilhar você. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a sua queda. É reconhecer o seu pecado.
É a mesma expressão, é a mesma ideia que o próprio Senhor Jesus diz à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É essa atitude de se humilhar, essa atitude de você reconhecer os seus pecados, reconhecer o estado em que você se encontra. Senhor, realmente eu perdi a minha consagração, eu perdi o fervor espiritual, eu perdi a paixão espiritual, eu perdi o primeiro amor. O culto para mim é um peso, esse negócio de vir para o culto é terrível para mim, eu vim para cá arrastado. Esse negócio de orar, eu não gosto desse negócio de orar. Orar para mim é um peso, é uma dor, é um sofrimento. Eu passo 2 horas na Netflix, mas não consigo passar 5, 10 minutos em oração. Ler a Bíblia, para mim, eu pego na Bíblia uma vez por semana e olhe lá. Quando eu pego a Bíblia? O meu negócio era vir na igreja uma vez por semana, se desse para mim. Uma vez por mês, se desse para mim. Mas eu venho porque eu tenho que vir. Eu tenho que vir. Eu tenho que cumprir escala, eu tenho que fazer as coisas. Você precisa de consagração. Você perdeu ela. Você perdeu. Você perdeu. Deus não é mais a sua alegria. E o duro é você reconhecer isso. Para si mesmo e para Deus. Dizer, Deus, eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Tem um monte de coisa que tomou o meu coração. O meu coração não é mais seu, Senhor. O meu coração não é mais seu. Sabe, irmão, é aquele momento quando Jesus olhou para Pedro, enquanto Jesus está sendo chicoteado, enquanto Jesus está apanhando, ele está todo sangrando, cuspiram e bateram no seu rosto. E quando o galo cantou a 3ª vez, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, enquanto Jesus estava sendo chicoteado e apanhando. E a Bíblia diz que Pedro desatou a chorar, porque ele estava negando Jesus aos palavrões, amaldiçoando, jurando e amaldiçoando que não conhecia a Jesus. Quando ele olhou, Jesus estava olhando para ele quando o galo cantou. E quando ele olhou para Jesus, Jesus olhou nele. Tudo que ele era, tudo que ele estava fazendo, veio à tona. A minha oração é que Cristo olhe para você nesta noite, para cada um de nós, no mais fundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração, e que nós possamos desatar diante de Deus em lágrimas, dizendo, Senhor, tem outras coisas e tem outras pessoas que têm o meu coração, não é mais o Senhor. Tem misericórdia de mim, eu preciso voltar para Ti essa noite. Eu preciso consagrar a minha vida inteira para Ti essa noite. Porque o que faz o meu coração brilhar, o que faz o meu coração saltar, não é mais o Senhor. Não é a palavra, não é a adoração, não é o culto. Eu perdi o Senhor. E você perdeu tudo. Se você perdeu isso, você perdeu tudo. Acabou o Evangelho para você. Acabou. O que você tem é só condenação, é só culpa. Você vai orar, é culpa que vem sobre você. Você lê a Bíblia, é culpa que vem sobre você. Você vem para o culto, você sente culpa. Tudo em você redunda apenas em uma coisa, em culpa. Em tentar, de alguma forma, de alguma maneira, tirar Deus da sua consciência. Isso não é o Evangelho, irmão. Jesus morreu naquela cruz para você e o Pai viverem uma aliança de amor no sangue dele. Isso é o Evangelho. Você perdeu isso, acabou tudo para você. Acabou tudo. Acabou tudo. Que você volte essa noite à consagração da sua vida a Deus. Mas você precisa se humilhar. Ninguém pode fazer isso por você. E não tem sofrimento nesse mundo que vai trazer isso para você. Quem só pode trazer isso para você é o Espírito de Deus, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode fazer isso para você. Aqui só tem um galo velho cantando, ou um velho corneteiro tocando. Sou eu.
enquanto eu toco essa corneta, ou enquanto eu canto essa palavra para você nessa noite, que Cristo olhe dentro da sua alma e do seu coração. Porque esse galo velho não pode fazer nada. Esse corneteiro velho aqui não pode fazer nada, a não ser se Cristo olhar para você. Oh, que Ele olhe para mim e para você. Que Ele olhe para essa igreja e tire essa igreja da condição que ela está. Que Ele nos arrebate para Ele. Enche nossos corações de alegria da sua presença. Oh, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos estar no inferno nessa hora, perdidos nesse mundo sem Cristo, nas garras de Satanás, porque pecamos contra Deus, mas Ele nos amou, e é assim que vamos retribuir a Ele. Me diz, meu amado irmão, é assim, com frieza, com religiosidade, abandonando os cultos, abandonando a palavra, a fé. É assim que eu e você vamos retribuir a Deus, que tanto nos amou. É isso que vamos fazer. Vamos amar o mundo vai ter o melhor da gente. O seu trabalho vai ter a sua excelência, enquanto aqui o relaxo, o relapso. Meu Deus, meus irmãos, Deus quer fazer algo nesta igreja. Deus quer fazer algo aqui. São 37 anos nessa igreja e olhe como estamos. Como Deus gostaria que estivéssemos e olha como estamos. Que Deus traga humilhação no nosso coração, arrependimento nas nossas almas. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e quando existe essa humilhação, uma oração verdadeira, há uma oração verdadeira nessa humilhação. Sem essa humilhação só existe uma mera formalidade, orações superficiais, mecânicas, não existe nada mais existe. Existe só um repetir vazio de palavras que já foram ditas tantas vezes, rezas superficiais. Oh, meu amado irmão, não é isso. Quando existe humilhação, quando o nosso coração é encontrado por Deus, quando o nosso coração é quebrantado por Deus, então a nossa oração é verdadeira. E quando a nossa oração é verdadeira, Deus ouve do céu. Orações fervorosas, confissões de pecado, arrependimento em palavras e em ações. Quando existe essa atitude de oração, Deus responde do céu, Deus ouve do céu a sua oração, e então nós buscamos a face do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, veja, Ele não é buscar o que Deus tem para nós, não é buscar bênçãos, dinheiro, oportunidades, portas que se abrem, caminhos que se abrem diante de nós. Não é dinheiro, é Deus que precisamos, é dEle, é da sua presença, é do seu amor, é da sua graça, meu irmão. É Deus que precisamos. A minha face não é um povo interesseiro que está atrás de Deus por bênçãos, não. Mas é um povo que quer Deus, que ama Deus, que deseja a presença de Deus, que quer viver ao lado de Deus, que quer caminhar com Deus, que quer ser discípulo de Jesus. É isso que o texto está nos chamando. Porque a pior miséria não é perder bens, a pior miséria não é estar doente, a pior miséria é estar sem Cristo nesse mundo, é você perder a sua consagração. Quando você perdeu sua consciência, você perdeu tudo. Tudo. Se você não tem Deus, me diz o que é que você tem. Você não leva nada dessa vida. Você não vai levar nada daqui. Daqui a Bíblia diz nada
podemos levar, e para cá nada trouxemos. Você não leva nada, você não leva um diploma, você não vai levar R$1 daqui. R$1 você não leva. Do jeito que você veio, você vai. Tudo o que temos é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estaremos com Ele para sempre. Ele é nosso, nós somos dele. Ele é o nosso amado e nós somos dele para sempre. Estar com Deus, pertencer a Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se converter, que direção você está indo? Caminho mostra uma direção. A direção da sua vida é Deus. Cristo é o centro da sua vida, a razão da sua vida. Isso é consagração. Não temos como, não podemos trilhar o caminho certo se não abandonarmos o caminho errado. Consagração é isso. É quando abandonamos o caminho errado e vamos em direção a Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos.